gente está vendo aqui no nosso mapa o estado do Rio em vermelho, porque tem alta nas mortes por Covid. Mesmo assim, o Domingo de Sol lotou praias da capital. Multidões desrespeitaram as regras de distanciamento social. Você ouviu aí nesse trecho do Bom Dia Brasil da TV Globo. Praias lotadas no final de semana, teve também parques, praças e bares lotados por todo o país. Será que a pandemia acabou? Pois é, para quem viu as imagens desse último final de semana, parece que sim. Mas, claro, não é o caso. Ao mesmo tempo, permanecem sendo registradas quedas nas curvas de casos e mortes por Covid-19 aqui no Brasil. Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio do podcast 15 Minutos a gente fala exatamente sobre esse aumento das aglomerações por todo o país e que tipo de risco isso pode representar neste momento. Eu convidei 2 especialistas para falar sobre o assunto. Vamos lá então? Meu convidado aqui no podcast 15 Minutos é o Dr. Bernardo Montesante Machado de Almeida. Ele que é médico infectologista do Serviço de Epidemiologia Hospitalar do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Dr. Bernardo, o fato de as curvas de casos e mortes estarem em uma queda, né, mesmo que num ritmo que parece lento, isso parece que tem encorajado mais pessoas a saírem de casa e promoverem aglomerações. Mas eu queria começar perguntando o seguinte: esse momento da pandemia já permite esse tipo de relaxamento, esse tipo de comportamento que, pelo que a gente acompanhou aí, Brasil afora, foi bem comum, especialmente no último final de semana, doutor Bernardo? Não é momento para relaxamento, né? Inclusive, um dos motivos da queda do número de casos e do número de óbitos é justamente a adesão, assim, cada vez maior que se vinha tendo em relação ao uso de máscaras, ao distanciamento espacial, adaptação, né, dos serviços, né, dos locais onde havia atendimento direto a público. Então, essa adesão, ela em parte teve um papel fundamental e importante para a redução do número de casos. Se a gente for relaxar e diminuir essa adesão a essas medidas, é esperado que volte a aumentar. Né? É o que está acontecendo em alguns estados, inclusive, né? Amazonas e o Rio de Janeiro são exemplos de estados que tiveram a curva epidemiológica assim, no estágio mais adiantada, né, em relação ao estado do Paraná. Eles tiveram pico, reduziram casos e agora eles estão voltando a aumentar o número de casos, né? Então, a gente tem que aprender essas lições, né, com outros exemplos que já vivenciaram isso para evitar que isso aconteça com a gente também. Nesse momento que a gente está vivendo agora da pandemia, o que dá para descrever como um comportamento, vamos dizer assim, pelo menos um pouco seguro, né? Para dar um exemplo prático, assim, ir a um parque com a família, indo de máscara, tomando medidas de precaução, mesmo que vá ter bastante gente, mesmo isso pode ser um problema? Como é que dá para classificar alguns comportamentos, vamos dizer assim, mais seguros ou menos seguros, hein? Então, são 2 principais variáveis, né, que do ponto de vista de impacto direto do comportamento tem influência aí na circulação do vírus. Uma delas é o número de pessoas com as quais você se relaciona, né? Quanto mais pessoas você entra em contato no dia a dia, maior são as chances de ou você adquirir o vírus ou eventualmente transmitir o vírus, caso você esteja com a infecção. A gente sabe que a transmissão ela ocorre antes, né, do desenvolvimento de sintomas, e parte das pessoas, inclusive, nem fazem sintomas e acabam transmitindo. Então, o número de pessoas com as quais ocorre, né, interação, ela tem influência direta na probabilidade e na disseminação do vírus. E o segundo dada que a interação acontece, quais são as medidas para minimizar que a transmissão ocorra? Aí entra o uso de máscaras, né? Então pessoas que usam 100% do tempo que interagem com outras pessoas utilizam a máscara, têm menos chances de transmitir ou de adquirirem o vírus. O distanciamento espacial, então quanto maior a distância que se mantém de uma outra pessoa, também minimiza a chance de transmissão. Então, numa conversa entre 2 ou 3 pessoas, manter aí uma distância de 2 metros entre elas é uma conduta que diminui consideravelmente a chance de transmissão. A questão também do tipo de ambiente às quais você está inserido. Um ambiente aberto, ela tem uma chance menor, daí entra talvez até um fator positivo do ponto de vista de parques, né, e ambientes abertos, né, a chance de transmissão do vírus é menor nesses ambientes comparados a ambientes fechados,
principalmente em ambientes que não são ventilados. Então, o risco, por exemplo, de transmissão dentro de um ônibus com as janelas fechadas é muito, muito, muito alto, comparado com o risco de transmissão em um parque, né? E é claro que, mesmo estando em parque, em ambiente aberto, é necessário o distanciamento entre as pessoas, principalmente aquelas com as quais você não se relaciona no dia a dia. Então, manter ali o distanciamento pelo menos de 2 metros, inclusive alguns parques aí ao redor do mundo, elas têm feito quadrados, né, ou círculos, onde você só pode ficar ali dentro e não pode ir para os círculos vizinhos, né? É uma forma também de garantir, né, que as pessoas respeitem aí esse distanciamento seguro. Doutor Bernardo, eu queria que o senhor explicasse como é que funciona a questão da taxa de retransmissão do vírus, né? E como que está o comportamento no momento aqui no Brasil em relação a esse aspecto? Porque a taxa de retransmissão é exatamente isso, né? Quantas pessoas são contaminadas a partir de uma pessoa contaminada, né? Exatamente. É a taxa de reprodução básica da doença, ou também conhecida como taxa de transmissibilidade, né? Uhum. Felizmente, no Brasil, a gente já está chegando aí no patamar de 1, até já está um pouco mais baixo do que isso. O que significa que a tendência em relação a número de novos casos e número de óbitos, ela tende a ser decrescente, né? A próxima pergunta natural é, poxa vida, mas como que pode? Se as pessoas estão relaxando, né, aumentando aí a circulação, aumentando ambientes com muita circulação de pessoas, como que pode esse índice estar reduzindo? É porque tem uma outra força que interage nisso, que é o número de pessoas imunes. Então, quanto mais pessoas já contraíram o vírus, elas acabam criando imunidade e deixam de ser vetores aí, né, do vírus. Então, o vírus passa a ter mais dificuldade de se disseminar, quanto mais pessoas contraíram a doença e naturalmente ficam imunes. É um mecanismo que se busca, por exemplo, com a imunização através das vacinas, né, fazer com que grande parte da população esteja imune, porque o vírus não consiga atingir uma pessoa susceptível. Então, é algo que não é, vamos dizer assim, não é uma boa notícia, né, a gente dizer, poxa, deixamos de transmitir o vírus porque grande parte da população já contraiu ele, né? Mas é fato que essa é uma das forças que, neste momento, no Brasil, ela está exercendo uma pressão positiva no sentido de reduzir a transmissibilidade. O Brasil teve tanta dificuldade, né, para conseguir frear a disseminação do vírus, que a gente pode acabar atingindo um número muito grande de pessoas contaminadas e por causa disso, né, por ter transmitido tão rápido, a gente ter essa imunidade maior entre as pessoas e daí dificultar uma proliferação maior da doença? Exatamente. Não existe um número cabalístico, né, de qual é a proporção de pessoas que já contraíram a doença que é necessário para cortar a cadeia de transmissão. A gente tem que enxergar isso como um contínuo, né? Quanto mais pessoas que já contraíram e, consequentemente, estão imunes, mais dificuldade o vírus acaba tendo. E, por outro lado, também menor é o esforço necessário para as outras medidas aí que a gente já comentou, né? O uso de máscaras, o distanciamento espacial, é menor o esforço necessário para manter o controle da doença. Porém, falando aqui do Paraná, por exemplo, a gente tem uma proporção de pessoas que contraíram o vírus bem menor comparado com Amazonas, Rio de Janeiro ou mesmo o estado de São Paulo. Então, o controle aqui no Paraná, a gente também está no índice de transmissibilidade abaixo de 1, mas ela em grande parte se deu pela alta adesão, ou adesão de grande parte da população a medidas, né? O uso de máscaras, o distanciamento, a adaptação dos ambientes. Se a gente relaxar nesses outros pontos, nessas outras variáveis, com o número de pessoas imunes que a gente tem hoje, a gente não vai manter esse controle, certamente. A gente vai voltar a subir de 1 e voltar a ter aí uma curva ascendente de casos e óbitos. Então, é momento para a gente manter as medidas e intensificar ainda mais para a gente acelerar a queda de casos de uma forma mais rápida possível. Quando o senhor fala dessa questão da taxa, né, acima de 1, o que é exatamente isso? Então, é o número de pessoas que um indivíduo com o vírus transmite, né, o vírus. Se essa taxa é igual a 1, isso quer dizer que 100 pessoas que têm o vírus vão transmitir para outras 100. E eu vou manter
o número de novos casos estável, né? Se eu tiver esse índice igual a 1. Se eu tiver um índice acima de 1, vamos dar o exemplo de 2, que é o caso, por exemplo, de Foz do Iguaçu hoje. Foz do Iguaçu está com índice acima de 2. Uma pessoa transmite para 2. Essas 2 transmitem para 4. Essas 4 transmitem para 8, né? Ou 100 pessoas transmitem para 200 para 400. Então, essa é o chamado crescimento exponencial de casos, né? Onde a curto prazo, em poucas semanas, é suficiente para gerar um colapso aí do sistema de saúde. É o que aconteceu na Itália, Espanha, né? Por outro lado, se esse índice é abaixo de 1, vamos dar o exemplo aqui, 0,7, que é onde Curitiba está mais ou menos, quer dizer que 100 pessoas transmitem para 70. Essas 70 vão transmitir para 49. Né? Então você vê que vai daí decrescendo o número de novos casos, com tendência aí tendendo a 0. Ou seja, manter as medidas de segurança que a gente comentou, vital para diminuir essa taxa de transmissão e ficar abaixo de 1, né, doutor? Exatamente, essa é a mensagem. Não é momento de relaxar, é para a gente manter essas medidas. As viagens são preocupantes nesse aspecto também, né? A gente comentou em relação às praias, esse intercâmbio de pessoas de uma cidade para outra, e nas praias, geralmente pessoas de várias cidades diferentes acabam se encontrando e depois voltando para suas cidades. É um ambiente muito propício para a reentrada do vírus em ambientes onde estava previamente controlado. Então, também é preocupante nesse aspecto, em relação à circulação das pessoas, que ainda é precoce, na minha opinião. Doutor Bernardo, muito obrigado por participar aqui do podcast 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Meu convidado aqui no podcast 15 Minutos é o Dr. José Rocha Faria Neto, professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC do Paraná. Doutor José Rocha, eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: será que a gente começou o confinamento muito cedo e as pessoas estão meio cansadas, hein, doutor? Porque quem viu imagens desse último final de semana pelo Brasil e nas principais cidades do país, viu praias lotadas, viu parques, praças lotadas. Será que começou muito cedo o confinamento e agora as pessoas estão cansadas disso, doutor? Márcio, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Essa é uma pergunta recorrente, a questão do será que nós paramos muito cedo, né? Eu tenho uma opinião formada sobre isso, né? De que nós paramos quando foi necessário, né? Se nós lembrarmos, Márcio, as medidas, praticamente no Brasil como um todo, né? Medidas mais restritivas, né? Nós não tivemos aqui, é bom que se diga, na maior parte do país nós não tivemos lockdown, como algumas pessoas falam, né? Lockdown foi, algumas cidades no norte e no nordeste chegaram a ter, mas nós aqui no sul, aqui em Curitiba, nós não tivemos lockdown, isso é bom que se diga. As medidas mais restritivas começaram ali pelo dia 20 de março, né? Só para embasar o argumento de que a gente não parou muito cedo, eu queria lembrar que em 20 de março, né, nós assistíamos a epidemia explodindo na Itália, com um número crescente de maneira exponencial de casos e principalmente de mortos. E isso aconteceu, Márcio, num período de mais ou menos 3 semanas na Itália. Do surgimento dos primeiros casos, né, até o caos completo que nós vimos no norte da Itália, com toda a população precisando ficar em lockdown, foram 3, 4 semanas. Então, aquele era o cenário que nós tínhamos no momento, né? De que outra maneira nós iríamos nos comportar. É lógico que é fácil ser o que se chama de engenheiro de obra pronta, né? De agora nós olharmos para trás e chegarmos à conclusão de que talvez, então, as restrições não deveriam ter sido grandes lá no começo, mas e se as restrições não tivessem sido tão grandes, será que nós não teríamos sido aqui uma segunda Itália? Então, nós paramos quando nos pareceu importante parar. E é lógico, isso já tem 6 meses, nós temos 6 meses hoje da epidemia no país. O primeiro caso foi identificado dia 26 de fevereiro em São Paulo, né? Então é lógico, estamos todos cansados, sem dúvida nenhuma. A nossa vida mudou, todos nós nos sentimos mais restritos, principalmente aqueles que estão dentro do grupo de risco. Agora, isso de maneira nenhuma pode servir como argumento porque nós estamos vendo nos últimos dias, né,
as imagens que nós vimos no Rio de Janeiro, por exemplo, né, as pessoas amontoadas nas praias, isso é um perigo muito grande para uma piora do cenário que vinha mostrando sinais de melhora. Esse movimento de um relaxamento cada vez maior, ele pode vir, vamos dizer assim, logo ou pode demorar um pouco para ter algum reflexo em possível aumento de casos? Novamente, pode vir o que a gente pode pensar num novo crescimento, mesmo nesse momento que a gente esteja com reduções, mesmo que lentas, de curvas de casos e mortes, doutor? Pode acontecer, sem dúvida nenhuma, e nós não conseguimos visualizar isso de imediato, né? Eu sempre tenho falado que eu acho que a melhor analogia que a gente pode fazer para a epidemia é um grande transatlântico. Consegue mudar o curso por um lado ou para o outro de uma hora para outra, né? Então, acho que o que está acontecendo hoje, quer dizer, o comportamento inadequado hoje, a gente vai acabar vendo os resultados em aumento de número de casos, né? Normalmente isso leva mais de uma semana, 2 semanas, isso vai impactar em número de óbitos, quer dizer, se os casos aumentarem e, consequentemente, aumentarem o número de óbitos, a gente vai ver isso daqui 2 semanas só, né? E aí todo o reajuste ele também tem uma resposta lenta. É por isso que é importante a gente não perder o controle. E nós, como população, e aqui eu estou falando como um cidadão, nós, como população, temos que fazer a nossa parte. O papel de gerenciamento da crise não é simplesmente dos profissionais de saúde, não é dos gestores no âmbito político, é uma obrigação da população como um todo ajudar no controle. Nunca é demais dizer, então, que a pandemia não acabou, né? Não, perfeitamente. Como alguém me mandou por uma rede social uma foto de um lugar todo aglomerado perguntando, saiu a vacina e vocês não nos avisaram? É mais ou menos por aí, né? Então, definitivamente não existe espaço nesse momento para um retorno à normalidade do que nós tínhamos anteriormente, né? É fundamental que se mantenha nesse momento, né, um respeito às regras de distanciamento. Continua valendo a história do distanciamento de 1,5 m, 2 metros, higienização frequente das mãos e principalmente o uso de máscara, né? Recentemente, há cerca de uma semana, saiu num importante periódico científico, Márcio, chamado British Medical Journal, um dos mais importantes na área médica, um trabalho de pesquisadores de Oxford e do MIT, falando que a questão não é só o distanciamento, higienização das mãos e uso de máscara, né? Muito da possibilidade de transmissão da doença depende do tipo de ambiente que você está frequentando. E aí eles chamam a atenção para algumas variáveis, como, por exemplo, o quão cheio o lugar está, né? O quão ventilado esse lugar é e que tipo de atividade as pessoas estão lá dentro. O que eu quero dizer com isso? Se você está num lugar onde as pessoas estão todas em silêncio, sem falar, o risco de transmissão é muito menor do que se você está num ambiente onde as pessoas estejam falando alto, exacerbadas, né? Porque a possibilidade de transmissão do vírus é muito grande. Então, se a gente pegar essas informações e colocar no dia a dia, basta lembrar que, por exemplo, um bar fechado, sem ventilação adequada, com um monte de gente dentro, sem máscara, as pessoas falando alto, cantando, esse é o ambiente mais propício que se pode ter para a transmissão do vírus, né? Não estou aqui dizendo que esses ambientes não devam ser frequentados, mas eles devem ser frequentados respeitando todas as normas colocadas pelo governo e pela prefeitura. Dr. José Rocha Faria, muito obrigado por conversar com a gente aqui no podcast 15 Minutos. Até a próxima. Márcio, um prazer enorme. Espero poder estar com vocês em outras oportunidades. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu agradeço sempre a sua companhia, eu sou o Márcio Miranda e conto com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Até mais!